Aí, amigos, tudo bem? Tudo bem. Estamos entrando no ar via Facebook aqui e o Tá. Valeir me passou que você provavelmente vai estar em sessão fazendo um meio de campo aí, né? Então, Isso. assim que puder, eu já te passo a palavra para facilitar a tua vida, mas você, podendo, fica no Tá. debate conosco. Tá bom? Tá, eu não tenho o nome de vocês aí para citar, viu? Tá bem. Eu sou... Me dá o primeiro nome só. Eu sou o Márcio, presidente da CUT Paraná. Tá. Está na sala Márcio. conosco. Márcio. Está na Márcio Killer, CUT Paraná. Primeiro nome. Márcio. Tá aqui. Quem mais? Está conosco o Felipe Augusto, da Ana Matra. Felipe Anamatra. Está conosco o Tiago Agostinho, da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Tiago TJD. Isso. ABJD. ABJD. Como? ABJD. Também está conosco... ABJD, é isso? Isso. Também Tá está bom. conosco o Nelson, da Força Sindical. Mas eu vou começar porque nós entramos online agora. Daí tu cita todo mundo e pronto. Tá bom, beleza. Então, boa noite a todas e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sou o Márcio, sou o presidente da CUT Paraná e, em parceria com a Força Sindical, com algumas entidades, nós estamos fazendo essa live para discutir o impacto da MP 927 na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. E para fazer essa discussão conosco, engasguei bem agora. Para fazer essa discussão conosco, nós convidamos os senadores do Paraná. Infelizmente, nenhum dos senadores do Paraná atendeu ao nosso chamado da CUT Paraná e estendemos o convite ao senador Paulo Paim também. Junto conosco está o Tiago, da ABJD, o Felipe Augusto, da Ana Matra, o Nelson, da Força Sindical, e o Sandro, do Diese. Vou precisar tomar uma água aí que eu engasguei, mas já queria, aproveitando que o Paim está, né, também com a sessão do Senado, que usasse a palavra. Alô, Márcio, satisfação participar com vocês. De fato, está tendo sessão do Senado agora, sessão virtual, como vamos ter amanhã e quinta também, pelo menos está previsto. Mas é uma satisfação falar com vocês. Vou ver se eu peguei o nome de todos. Então, um abraço, Márcio da CUT, o Felipe da Anamatra, o Tiago da BJD, o Nelson da Força Sindical. É o Nelson, né, da Força Sindical. E também do Diese, é Nelson também? Do Diese é o Sandro Silva. Sandro. E o Sandro do Diese. Olha, deixa eu fazer uma introdução rápida. Nós estamos muito preocupados, naturalmente, com essa 927. Ela atinge diretamente os direitos sociais e trabalhistas do povo brasileiro. Aquela velha história, né? Eles vêm fazendo... Colocam uma medida provisória, não passa tudo que eles querem, eles colocam na outra. E vão injetando, como é que a gente fala, os jabuti lá na Câmara e mandam para o Senado. Eu fiz uma fala agora mesmo no plenário já, dizendo que essa medida é cruel, ela atinge diretamente o interesse da nossa gente, ela possibilita a redução pela metade das verbas rescisórias. Isso é um absurdo, eu nunca vi na minha vida. Eu tenho quase 40 anos de vida pública, 34 aqui do parlamento e 6 como sindicalista. Vou repetir, e aí, claro, nossos convidados vão aprofundar. Que eu falei agora no plenário, ela possibilita a redução pela metade das verbas rescisórias em caso de extinção da empresa. Ora, a empresa está meio mal das pernas, melhor coisa, em vez de tentar se recuperar, ela fecha. Fecha porque vai pagar metade daquilo que ela tem que pagar, principalmente para os seus trabalhadores. É quase que um incentivo a fechar as empresas. Redução salarial até 25%, permite suspensão dos acordos trabalhistas, não assegura, como nós temos exigido sempre aqui,
qualquer vínculo empregatício durante esse período para fazer jus a qualquer empréstimo subsidiado, não prevê, na mesma linha, né, a garantia do emprego, suspende o recolhimento do FGTS por 3 meses e tudo ainda, disso tudo, a gente tem a tristeza de dizer os acordos individuais. Eu achei, na última reunião que tivemos com as centrais a nível nacional, e mais de 100, acho que 100 entidades participaram, né? Teve uma fala de um especialista, que eu não sou especialista, né? O meu fim da área sindical, claro, estou na vida pública, no parlamento, aí desde a Constituinte, mas ele disse, se conseguíssemos botar no fim de cada artigo, que só tem validade mediante acordo coletivo, pai, estaria praticamente resolvido o nosso problema. Mas eles querem desestruturar totalmente os sindicatos, não dar força para o acordo coletivo, que as entidades sindicais que têm força para assessorar e ajudar a construir, e dar todo o poder para o empregador decidir. Então, é gravíssimo isso. Eu, rapidamente, diria que é importante também nós fazer pressão na questão dos vetos, né? Porque tem vetos que estão para ser pautados na sessão do Congresso, principalmente aquele que amplia os 600 a R$ 1.200 para os que mais precisam. Ele vetou a maioria das categorias naquele segundo projeto da agência dessa ajuda emergencial e nós estamos brigando para ver se pauta para a gente derrubar esse veto. Mas tem uma série de vetos para derrubar. A situação é muito preocupante, porque eles botam jabutis e nós tínhamos um acordo no início que só ia valer, fosse o que fosse, no tempo dos 3 meses que alguns ajustes estavam sendo construídos, mas ficaria só nesse período, de 3 a 4 meses. Eles querem botar jabuti que vai ficar eternamente. Veja o que ele vetou agora, recentemente, quando nós tínhamos assegurado que os acordos coletivos poderiam valer durante toda a pandemia, e ele vetou também. Isso é uma matéria que nós temos que trabalhar para derrubar o veto. Bem rapidamente, é isso. Eu sei que os especialistas aí é que vão falar, todos conhecem com profundidade esse tema. Eu diria que é muito importante o contato com os senadores e deputados em todas as matérias polêmicas. Essa, claro, já está no Senado. Mas é muito importante que a gente construa, a nível nacional, uma mobilização virtual via as redes sociais, mostrando que essa medida provisória não pode ser aprovada como veio da Câmara. O certo, claro, era que ela rejeitasse na íntegra, que ela caducasse. A gente conseguiu ir jogando para frente. Vamos tentar ainda, na reunião que teremos amanhã, às 14 horas, teremos uma reunião com o relator e um grupo de senadores mais do campo da oposição, né? O senador Irajá, e vão estar também os presidentes ou representantes das centrais. Vai ser uma reunião que vai das 2. Ele queria que a reunião fosse às 15 horas. Eu digo, não tem como às 15 horas, temos sessão às 4. Aí conseguimos agora, minutos atrás, ou 1 hora atrás, assegurar que ela vai ser às 15 horas. Vai das 15 horas até as... Vai para as 14 horas, que era às 15, né? Puxamos para as 14 para ter, no mínimo, 2 horas de debate para tentar sensibilizar o relator. E sempre vai ter um ou outro senador lá que não tem a posição que nós temos, embora no bloco mais próximo a nós. Por isso, o debate vai ser importante. Eu encerro aqui. Bom debate para vocês. Agradeço pelo convite. Contem sempre comigo. Desculpa a pressa aqui na fala. Não, eu imagino. Até por isso quebrei o protocolo aqui, passei para você primeiro, mas você está com o link da nossa conversa aí, podendo voltar, é bem-vindo. Tá? Podendo voltar, é bem-vindo, e a gente te agradece a disposição aqui em nome da CUT Paraná, né? E vamos passar para a saudação dos demais companheiros. Entrou na sala também já o Valeir, companheiro que é da Secretaria Nacional, Secretaria Jurídica Nacional da CUT Brasil, que está incentivando essas salas pelo Brasil inteiro.
Então, Valer, se você quiser usar a palavra... Deixa eu dar um abraço para o Valeir, porque ele insistiu muito, inclusive, para mim entrar. Viu? Um abraço, Valeir. Vou ficar ouvindo um pouco aqui e quando chamar eu vou lá. Joia, tá convidado. Primeiro, obrigado, Paim, por ter atendido o convite. E o Paim tem colaborado não só com o Rio Grande do Sul, mas o Paim é um cara que é do Brasil, né? Então, o Brasil todo, quando precisa do Paim, o Paim está sempre à disposição para estar debatendo com todas as entidades, todas as centrais e com todos os estados, né, Paim? Então, muito obrigado por ter contribuído no debate aqui com a nossa CUT Paraná, isso é fundamental. Cumprimentar todo mundo, desculpa aí ter entrado atrasado, tem problema na internet aqui em Brasília, né? Caiu aqui na Asa Norte, terminou a luz, uma coisa de maluco, aí voltou e estava muito ruim a internet, nem pelo celular conseguia entrar. Mas estou à disposição para debater, não sei como é que vocês organizaram, como eu entrei agora, mas é muito importante fazer esse debate, é muito importante pressionar os senadores, a gente, como o Paim colocou, mesmo com acordo, né, Paim, como a 936, a 936 foi fruto de debate, inclusive com a bancada do governo. Tudo que foi negociado com todos lá na 936, os poucos avanços que teve. Os poucos avanços que teve, inclusive na questão da outra atividade, que é tão necessária nesse período de pandemia, foi vetado. Então, vamos ter que começar agora uma campanha importante, certamente semana que vem pode ser que vai esse veto para análise, né, Paim? Vai ter a sessão unicameral lá para analisar os vetos, a sessão do Congresso Nacional, e se entrar, nós vamos ter que começar agora na campanha para derrubar esse veto. Temos que trabalhar 927, essa reunião que o Paim ajudou a articular amanhã à tarde, a gente vai fazer com os presidentes das centrais sindicais, fazer uma reunião mais reduzida, que ele pediu só para conversar, por central, para a gente tentar ver se ele consegue sensibilizar o senador, sensibilizando o relator, né, Paim? Vamos tentar sensibilizar o presidente do Senado para que não vote semana que vem. Para não vote a semana que então, troca para a semana que vem, porque eu sei que estão querendo votar na quinta. Esse debate que jogue para frente. Que é fundamental. E todos os estados que estão conseguindo fazer debate, que os senadores estão participando, mesmo que os que não estão participando, estão fazendo a pressão, os estados estão mandando, as entidades estão mandando os documentos, pressionando, os senadores estão se sensibilizando. Então, isso é fundamental. O Paim é nosso escudeiro, nosso orientador lá no Senado. A gente conseguiu vitórias expressivas, tanto no 936 como no 905, né, Paim? Fruto de toda a pressão que as entidades fizeram. Então, foi fundamental o trabalho de vocês, viu? Parabéns ao movimento sindical. Foi brilhante o trabalho de vocês. Isso é fundamental. Nós vamos ter que fazer as centrais sindicais, as entidades, a sociedade civil organizada, como a OAB, a BJD, todas as entidades que participam junto com a gente, está ampliando esse debate, o Ministério Público do Trabalho, a NPT, que são parceiras a nível nacional. Nos estados também, as entidades, é importante fazer essa relação. Vocês têm lá no Paraná, tem um debate importante com o Ministério Público do Trabalho, trazer eles para esse debate e para ajudar a pressionar os senadores e deputados em todos os projetos, porque, com certeza, está vindo em todas as MPs, como a 927, é um desastre. Essa MP não tem nada de bom na Paim. O ideal é que ela caducasse. Ou tu consegue fazer uma mudança drástica no Senado, que volte para a Câmara, e a gente consiga fazer uma grande pressão lá no Senado, para que lá no Congresso, lá na Câmara, para seja votado novamente, ou que caduque, o ideal é que caducasse. Porque realmente não tem nada de bom. Ela privilegia o acordo individual, ela privilegia a decisão unilateral do patronal. Em 48 horas só avisa como vai funcionar as coisas e o empregado é obrigado a aceitar. Então, não tem negociação nenhuma com o sindicato. Tudo que se avançou nas negociações com as entidades sindicais na MP 936, que foi pouco o avanço que teve, na 927 acaba com tudo. Então, ela não tem nada de bom nesse sentido. Então, só obrigado, Paim, por ter entrado, obrigado a todos e todas por terem me convidado para esse debate, estou à disposição para debater. Legal. Queria rapidamente passar para o Sandro, que como a gente atrasou um pouco, o Sandro tem um outro compromisso, então, para fazer uma saudação pelo DIEESE. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Né? Boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite. Nelson. Boa noite. O senador Paim, o Valeir, o Felipe, o Tiago, né? A importância desse debate por algo tão perverso, né, proposto por esse governo. Continuidade é importante a gente resgatar, que é na linha do que foi a reforma trabalhista, né?
e aprofundando ela ainda, né? Tirando a função do sindicato, tirando várias questões que eram específicas funções do sindicato debater com a empresa e com os trabalhadores, você tira várias questões e, além disso, você coloca questões para debater individualmente com o trabalhador e, pior ainda, né? Ela coloca algumas coisas, como o Valeir comentou, que as empresas podem tomar decisões sem falar nem com o trabalhador, nem consultar o trabalhador, quanto menos o sindicato, né? E alguns pontos que é importante destacar, né? Que chama atenção nessa possibilidade das empresas, por exemplo, adotar o teletrabalho sem conversa com o trabalhador, sem conversa com o sindicato, antecipar férias individuais, concessão de férias coletiva, e joga temas importantes para discussão de acordo individual, né? E a gente sabe a limitação que tem o trabalhador para negociar essas coisas, né? Você não tem como o trabalhador individualmente conseguir reverter ou negociar de fato com as empresas, que é a questão principalmente do banco de horas, né? É algo absurdo como o trabalhador vai conseguir negociar individualmente o banco de horas e outras coisas perversas na MP. Então, acho que é importante muito esse debate, a gente resistir, tentar impedir a aprovação dessa MP, né? O Diese produziu algumas notas técnicas sobre o tema, né? Ou se não, né, no pior das hipóteses, tentar amenizar o impacto. Mas eu acho que o principal fator é que, mais uma vez, tira poder do movimento sindical e, como consequência, fragiliza ainda mais os trabalhadores, né? Então, é mais uma fala inicial, deixar aí para os especialistas depois aprofundarem aí o debate. Obrigado pelo convite e uma boa noite. Você é um dos especialistas. Legal, obrigado, Sandro. Antes de passar para o Nelson, só queria dizer que nós estamos fazendo uma transmissão cruzada com mais de 20 entidades que estão transmitindo também ao vivo, né, conosco pela transmissão cruzada, como se fossem transmissões originais, né, de mais de 20 entidades, para fazer esse esforço, para que ainda os companheiros e companheiras falem, né, com os senadores, provoquem o seu deputado federal, provoquem os senadores, para a gente barrar essa MP. Passar por Nelson, companheiro de lutas aqui do Paraná, vice-presidente da Central, da Força Sindical e também dos sindicatos metalúrgicos aqui de Curitiba e região. Nelson. Está fechado, Nelson. Bom, boa noite ao meu companheiro, grande liderança, nosso presidente da CUT Paraná, o companheiro Márcio, ao meu companheiro, ele luta, ele o nosso grande também aí, nosso grande orientador, que é o companheiro Sandro Diese, ao nosso senador do Brasil aí, né, o nosso grande amigo Paim. Paim sempre teve conosco aqui no Paraná também, aos companheiros da Ana Mata, que está aqui também, o Valoir também, que está falando conosco. E eu quero parabenizar, claro, a CUT aí também por essa forma, para estimular isso. É importante para nós, enquanto cidadão, para mim, enquanto metalúrgico, né, trabalhador da Volvo, enquanto vice-presidente da entidade do Porto dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, e a Força Sindical do Paraná, em nome do nosso presidente Sérgio Bútica aqui, do companheiro Miguel Torres também, lá da nível nacional da Força, nós estamos estimulando, Painho, esse debate e falando da importância. Nós estamos nesse debate orientando a sociedade, os trabalhadores, sobre a 927, a 936, que está colocando, o momento, o país e toda a sociedade, o momento que o país está vivendo. Quando passamos por uma mudança na questão trabalhista, onde estamos passando por uma epidemia, num desgoverno irresponsável. É lamentável que aqui no Paraná, como o Márcio falou, que nenhum senador do Paraná veio pelo menos ouvir, participar desse debate. Se o companheiro tem uma opinião e acha que é favorável, ele que vem e coloca que é favorável, por quê? Claro. Se ele não é favorável, ele tem que colocar por quê? Por isso que o país está contando. Então, eu quero parabenizar o Painho, a Ana Mata, o pessoal, e vamos fazer esse trabalho e pedimos até que divulgar, para que a gente faça realmente de tudo para que esse projeto 927 seja colocado para frente e que derrubar os vetos do presidente, inclusive o país se expor um pouquinho. Nós estamos aí com a Renault, com a Volvo, e na iminência de ter aí mais de 3, 4 mil de desemprego nessa crise. Fizemos acordo individual para suspender o contrato. Fizemos acordo de banco de horas para aguardar o que o Senado fez, o Congresso fez, votando, e o presidente segurando para assinar a prorrogação mais 2 meses da 936. E agora o presidente ontem disse que vai fazer a promulgação, mas está demorando.
Esse veto dele, eu espero que a Câmara Federal derrube os vetos dele, porque não é porque nós somos sindicalistas, nós queremos qualquer medida para estimular, tem que garantir emprego. Mas também nós não queremos que o governo tire as isenções e o poder do nosso empresário ser competitivo. E todo mundo, o país inteiro, está incentivando a renda dos trabalhadores. E o nosso governo está desincentivando a renda do trabalhador, o desemprego, e ainda quer onerar a folha de pagamento. Nós somos aquele sindicalismo que tem que fazer greve, fazemos, lutar, lutamos. Mas esse momento é para unir capital e trabalho para que a gente possa ter emprego, renda digna. E para isso nós temos que ter os empresários vivos também. Então eu espero que o Senado, o Congresso, derrube esses vetos do presidente da 936 e que a gente possa pegar a orientação de vocês para o que for preciso a gente fazer para mobilizar, mesmo com essa epidemia, mobilizar e ajudar vocês a prorrogar ou derrubar a 927. Parabéns, estaremos nessa sala aí, a hora que for possível, sendo parceiro da CUT e todas as centrais, dando a força aos bons políticos para que a gente possa fortalecer vocês. Muito obrigado por ter cedido o tempo de vocês para esse debate com os trabalhadores. Legal. Tudo bem, Nelson. Obrigado, Nelson. Sempre parceiro das lutas, companheiro de primeira hora no Fórum de Liberdade Sindical que a gente tem aqui, formado com as centrais sindicais, onde temos conseguido fazer algumas discussões importantes, apontar a construção de um protocolo aí para o combate à Covid, e em outro momento nós vamos falar sobre isso. Então, queria, já de pronto, passar a palavra para o Tiago Agostinho, representante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, para entrar no debate com a gente aí. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui diante das entidades sindicais que tão valoroso trabalho fazem por todos os trabalhadores. Eu acho que é fundamental esse debate e é uma pena tremenda que os nossos senadores aqui do Paraná permaneçam omissos diante desse debate. Como todos sabem, quem está no dia a dia do trabalhador são as entidades sindicais, são as centrais sindicais, são os juízes do trabalho, como no caso aqui o doutor Felipe, que está aqui representando, são os advogados de trabalhadores e advogados de empresas. E esses não foram ouvidos em nenhum momento na elaboração dessas medidas provisórias. Essa medida provisória, muitos, quando defendem ela, afirmam que o objetivo dela é preservar empregos, mas nenhum único artigo dela trata desse tema. Em nenhum artigo dela ela traz qualquer regra que garanta o emprego, que assegure os direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, ela entrega o trabalhador ao total controle do empregador e, ao pior de tudo, do grande empregador, porque o microempresário, o pequeno empresário também não é atendido por ela. Então, eu acho que esse debate ele é importantíssimo, eu até conversando um pouco com o Felipe antes, há inúmeros fatores dessa MP que são inconstitucionais, inúmeros pontos que devem ser levados ao debate, que afetam coisa julgada, que afetam garantias mínimas do trabalhador, que afetam a saúde do trabalhador, proteção, verbas rescisórias, que é o direito mínimo do trabalhador numa relação empregatícia, quando ela tem sua rescisão, é o mínimo que o empregado tem direito às verbas rescisórias. E quando trata estado de calamidade, levando para uma interpretação do artigo 502, é de uma maldade tremenda. Eu acho que é de uma maldade tremenda certos pontos, como colocar a critério único do empregador a prorrogação de acordos coletivos ou convenções coletivas, a colocar a critério único do empregador a suspensão de pagamentos de acordos trabalhistas que já foram, inclusive, homologados pelos juízes. Os juízes não vai passar pelo crivo do juiz que homologou aquele acordo a possibilidade de suspender o pagamento. Isso é gravíssimo. São fatores gravíssimos que essa MP traz e em nenhuma vírgula dela protege o trabalhador, assegura o emprego ou dá qualquer mínima garantia, inclusive para os trabalhadores da saúde. A única regra que traz com relação aos trabalhadores da saúde é flexibilização de jornada e flexibilização de pagamentos. Não há nenhum ponto de proteção, não há nenhum ponto de adicional de risco, não há nenhum ponto que vise atender o trabalhador de fato. Unicamente atender o empregador e, mais destacadamente, o grande empregador. Essa seria uma introdução para chamar até o Felipe para o debate. Eu acho que e é importante a gente estar aqui nesse debate com um magistrado, um advogado, um dirigente sindical, um representante do DIEESE,
e um senador. Eu acho que são os atores que participam ativamente do dia a dia do trabalhador e da realidade da sociedade. E essa MP passa muito longe de qualquer aspecto disso. Legal. Então, aproveitando, já que você Tudo bem. conduziu a palavra, convido o Felipe Selvetti, né, que é representante da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, com a palavra. Felipe. Boa noite a todos, boa noite, Márcio, senador Paim, Nelson, Varley, o Sandro, o doutor Tiago. Agradeço primeiro a oportunidade de nós estarmos aqui para debatermos esse importante tema, mas inicialmente só esclarecer ali, Márcio, como o senador Paulo Paim sabe, nós da ANAMATRA, lá através da nossa comissão legislativa, nós estamos lá toda semana no Congresso Nacional, né? Toda semana mesmo, todos os dias de trabalho do Congresso Nacional, nós estamos dentro do Congresso Nacional acompanhando os projetos de leis de interesse da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário como um todo, mas especificamente a ANAMATRA, as leis que impactam a Justiça do Trabalho, o direito dos trabalhadores, enfim, tudo que se relaciona ao aspecto do contrato de trabalho, da prestação de serviço do país. E sempre a ANAMATRA, ela se pauta no sentido de ajudar, apoiar aí os deputados, senadores, os congressistas, no sentido da elaboração, do aperfeiçoamento destas leis, seja se ela vem através de medida provisória, através de projetos de lei, ou até mesmo na proposta de projetos de lei para aperfeiçoar a nossa legislação no país, mas a ANAMATRA, neste momento legislativo lá, nós não temos aqui, a ANAMATRA ela não pode se pautar numa legislação contra ou a favor de uma classe, ou do empregado, ou do empregador, nesse sentido, mas sim no sentido de aperfeiçoar as leis do país, buscando o progresso social de tudo, de trabalhador, de empresa, enfim, para que tudo funcione bem e traga melhores frutos para nós todos, brasileiros, aqui que estamos sujeitos a esta legislação. E quando é promulgada uma legislação, nós, como juízes do trabalho, nós temos que aplicar, muitas vezes contrário ao que nós pensamos individualmente, ao que eu penso individualmente, ao que outro pensa individualmente, alguma coisa nesse sentido, e acaba passando e nós temos que aplicar. O juiz fica de mãos atadas, o juiz ele tem que aplicar a legislação posta no país. Mas neste momento que nós estamos fazendo a gestação da legislação lá dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, nós conseguimos, através das nossas notas técnicas, através das reuniões, das comissões temáticas lá, da participação nas comissões temáticas do Congresso Nacional, conseguimos lá com os congressistas lá, às vezes colher frutos bastante bons no sentido de progresso da legislação, tirar inconstitucionalidades, alertar para consequências de desemprego, por exemplo, em relação à legislação do trabalho, desempregos que podem ocasionar aquilo ali, de um eventual desequilíbrio nas relações de trabalho, uma eventual agressão de princípios de direitos dos trabalhadores que já vêm garantidos, enfim, toda esta situação. Em relação à medida provisória 927, nós vemos lá da ANAMATRA que isso daí, na verdade, é mais não, me parece não uma medida, vem como uma desculpa para fazer frente à manutenção do emprego e de empresas nesse período de pandemia, mas me parece que é mais uma reforma trabalhista, estão buscando isso para fazer mais uma reforma trabalhista desejada, enfim, pelos liberais, pela economia liberal, enfim, do governo, querer mais isto, porque não me parece que, após este período de pandemia, nós vamos conseguir tirar da cabeça do empresariado, da cabeça dos legisladores, por exemplo, a questão das aplicações lá da legislação
acima de convenção ou acordo coletivo de trabalho, se ela for, independentemente dela ser mais favorável ou não ao trabalhador, como está prevista lá na 927. Quer dizer, o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho acaba perdendo totalmente a força no sentido de melhorar a condição social do trabalhador com a aprovação da redação como está lá na MP 927. E outra coisa, ela não traz, a medida provisória, me parece, nenhuma contrapartida para os trabalhadores, ela só traz prejuízos em relação ao contrato de trabalho, com o argumento, com o mote de manutenção desse contrato de trabalho. O que me parece uma falácia, porque dá a impressão de que é só o trabalhador que é desesperado para ter o trabalho, ele faz qualquer coisa para ter o trabalho. Como o governo já disse, no sentido de que é melhor você ter trabalho com menos direitos ou direito algum do que não ter trabalho. Opa, me parece que não é assim, né? Você, sim, te interessa o trabalho, mas o empresário, ele também interessa que a empresa dele funcione. Também interessa para o empresário que ele tenha trabalhadores lá que possam consumir os teus próprios produtos que eles produzem, produtos, serviços e tudo mais. O próprio governo tem interesse nisso, no sentido de arrecadação de impostos e tudo mais. E aqui a conta só pesa para o lado do empregado, né? Essa questão específica ali que o Tiago trouxe, da questão da suspensão do cumprimento de acordos homologados na Justiça do Trabalho, é uma afronta jurídica, assim, absurda. Um acordo homologado na Justiça do Trabalho é uma sentença transitada em julgado. Ela só pode ser rescindida através de ação rescisória, por aquela via muito estreita de corrupção do juiz, de erro, né? Não é efetivamente esta situação trazida aqui. Nós estamos rasgando uma cláusula pétrea da Constituição Federal, do artigo 5º, eventualmente passando uma legislação desta forma. E uma outra situação que eu estava conversando antes ali com o doutor Tiago, senador Paim, é a seguinte: parece que os mais animados ainda com esta legislação, como a gente viu aí no noticiário, na imprensa e tudo mais, são os bancos. Os bancos, esses são os primeiros a peticionar nos processos, pedindo a suspensão do cumprimento dos acordos efetuados na Justiça do Trabalho, já homologados em razão da pandemia. Qual a contrapartida que eles dão? Qual a contrapartida social que eles dão? Seja para os ex-empregados ou para os atuais empregados, ou então até mesmo para aqueles que não são empregados, mas para aqueles que têm negócios com o banco, para aquele empregado que tem lá um consignado, que tem um empréstimo da sua casa, coisa assim. Não se há contrapartida nenhuma. Quer dizer, me parece que esta situação está sendo utilizada para se fazer apenas, especificamente em relação à medida provisória 927, apenas mais uma reforma em prejuízo dos trabalhadores, né? Então, efetivamente, a ANAMATRA lá, nós temos notas técnicas, nós fazemos lá no corpo a corpo diário lá no Congresso Nacional com os parlamentares, senadores, deputados, enfim, para alertar estas situações tanto de inconstitucionalidades quanto de prejuízos sociais e os prejuízos que isto traz para a sociedade como um todo, não só para os empregados individualmente. Sem falar que o conjunto total destas normas aí, elas enfraquecem sobremaneira a atuação aí dos sindicatos, né? A atuação coletiva aí ela acaba, enfim, se desfazendo com a interesse, a gente vê, do Estado brasileiro, do governo, se desfazer aí da intervenção sindical aí como um todo. Ela quer deixar apenas que o trabalhador negocie o seu contrato de trabalho e o trabalhador aí, em todo momento que nós temos no país, eu nunca vivi em outro momento que fosse diferente, mas o trabalhador individualizado negociar com o seu patrão é uma situação aí que não existe. Não há negociação nesse sentido. Mesmo naquela época que nós tivemos ali de 2008, 2009, por aí até 2012, 2013, que nós tínhamos praticamente uma situação de pleno emprego, mesmo naquela situação em que as empresas estavam desesperadas para contratar, você não achava mão de obra, mesmo naquela situação, a empresa não pensava duas vezes em mandar embora um empregado que fosse um pouco mais assertivo
nas suas manifestações, nas suas reivindicações, seja individuais ou seja em prol do seu coletivo. Legal, obrigado. Paim, quer aproveitar? Tá fácil aí fazer mais algum comentário? Não, eu posso fazer um comentário rápido, só dar um testemunho, né, da Anamatra, por exemplo, né? Posso dar de todos, mas o último me falou, a Anamatra, de fato, nos auxilia lá diariamente, tanto na elaboração de algum projeto, como alguns argumentos fundamentais, e como ele disse muito bem, depois que a lei está pronta, nós temos que julgar baseado no que está escrito, né? Como diz outro, que está nos autos do processo, né? Agora, a Anamatra tem feito um papel muito positivo lá. E, enfim, eu concordo com todos, aí, com o Diese, com a Força, com você, Márcio, com certeza. Agora vamos ver aí a BJD, que não tenho dúvida que também tem feito um trabalho brilhante. Agora é o corpo a corpo, né? Corpo a corpo virtual. O abraço de urso em alguns pode ser à distância, né? Porque nós vamos fazer de tudo para que eles não votem na quinta. Vamos tentar, seja o que Deus quiser. Mas parabéns pela fala de todos aí. Legal. Marcos, só contribuindo, a Anamatra é um parceiro muito grande de nós nas centrais sindicais. Então, todas as atividades que a gente já realiza a nível nacional, a Anamatra está sempre presente. A doutora Noêmia, que é a nossa presidente da Anamatra, tem sido muito parceira das entidades sindicais, das centrais sindicais, em todas as lutas que a gente desenvolve junto. Então, a relação das centrais sindicais com as entidades da sociedade civil organizada é muito grande, tanto para todas as lives nacionais, toda a entidade tem participado, tem feito falas nesse sentido, muito bom essa articulação que a gente tem conseguido fazer em nível nacional. Legal, obrigado, Valeir. Paim, só queria dizer que conte conosco, a gente tem aqui feito um esforço hercúleo para poder dar essa sustentação para quem, de fato, nos defende aí no Congresso, no Senado Nacional, defendendo as causas sindicais, as causas populares, e a gente sabe, né, desnecessário falar que você é um desses de linha de frente, que tem sempre na linha de frente, na linha do discurso, a defesa da classe trabalhadora, né? E a gente entende que só com unidade, com ação e com acesso e apropriação desses instrumentos, como a gente tem usado nas redes, as tecnologias, é que nós vamos poder ampliar o debate com as trabalhadoras e trabalhadores. Claro que é no chão de fábrica, é na porta do banco, enfim, no terminal de ônibus, mas esse instrumento que está à disposição, não só das elites, nós também, nós temos que se apropriar, temos que ter uma abordagem diferente, temos que garantir que as pessoas tenham acesso a fazer esse processo de discussão. Assim como vocês, nós, as centrais sindicais, temos trabalhado muito. Tenho o prazer de entrar na tua sala aí agora, na sala do Nelson, do Valeir, do Felipe, do Tiago, e assim a gente tem feito muitas videoconferências, né? Estamos trabalhando mais do que quando viajávamos para ir numa reunião. Ou com certeza. Né? Eu assino embaixo, vejo por mim aqui. A gente tem feito esse esforço no sentido de poder democratizar o diálogo, trazer assuntos e temas, né, que a gente considera importante. E a provocação da CUT Nacional, Valeir, nos provocar a convidar os companheiros da Anamatra, da BJB, envolver os companheiros nessa força-trabalho para impedir a votação do 927, nos remete àquela certeza que a gente tem, que esse governo ele é um governo para poucos, é o governo que defende o Estado mínimo, a que pese está a comprovação, a teoria do Estado mínimo em época de pandemia, está se demonstrando que o Estado é necessário. Se não fosse o SUS, nós teríamos um enorme número de casos, muito maior, inclusive, talvez, do que temos na atualidade. Então, nós precisamos, nessas discussões pontuais, de discutir as MPs, de discutir a pandemia, trazer para o bojo da discussão a importância de um Estado presente. Não de um Estado presente em tudo, mas de um Estado presente, gerador de política, gerador de renda, gerador de inclusão, né, como os governos democráticos e populares fizeram que o Estado fosse. Então,
para abrir de novo o debate aí com os companheiros, acho que a gente tem um bom espaço de diálogo com a sociedade e está aberto à vontade quem quiser usar a palavra. Olha, Márcio, eu só gostaria de novamente parabenizar e até me dirigir, como você falou, da Ana Mata, que está presente, o companheiro Felipe e também o Thiago, que está presente. Eu gostaria só que a gente colocasse, aprofundasse essa questão, porque, veja bem, no momento em que o país está passando, o Estado é necessário, mas, por outro lado, aonde essa MP 927, que fala sobre você flexibilizar direitos, tirar direitos, e fala onde você está, uma medida que você vai falar que o trabalhador vai negociar direto com o patrão. Desde que o mundo é mundo, você sabe como é que funcionam os grandes poderes, o reinado e a questão da escravidão. Como é que você vai colocar um trabalhador numa época que você não está em pleno emprego? Quando você está em pleno emprego, já é difícil. Quando você está numa crise de desemprego, onde o trabalhador vai ter que discutir, primeiro, a vida dele. Daí depois um salário, aonde quando você fala, nós estávamos fazendo, pai, hoje uma análise hoje, os trabalhadores da Renault, da Volvo, que estão salários, eu diria, bom, razoável, se reduzir o salário do companheiro, o contrato dele em 25%. A briga que nós tivemos nos últimos 30 anos para avançar o salário do trabalhador, para ter um salário mínimo digno. E daí você ter uma grade salarial, se você retirar, se o trabalhador ganhar aí, tipo lá, 1.800, 2.000, ele vai, como é que ele vai adequar água e luz daí? Um plano de saúde. E quando você tira o salário do trabalhador, você tem que ver que ele vai perder, não é só no salário hora, 13º, fundo de garantia, as férias, onde você suspende o contrato do trabalhador, onde o trabalhador vai terceirizar. Ele já sai da empresa mãe e vai pegar a empresa terceirizada. Então, eu não entendo como é que nós podemos fazer uma lei onde o trabalhador, você não vai ter o advogado, você não vai ter o sindicato. O sindicato, por mais dificuldade, mais ruim que ele seja, é um mal necessário. O sindicato, para defender o trabalhador vai sentar diretamente com o patrão. Então, eu não entendo como é que uma lei, como nós estamos na Constituição, como é que você vai fazer uma lei onde o trabalhador vai negociar direto com o seu chefe. O trabalhador que fala não, no outro dia ele está na rua. Infelizmente, os trabalhadores assinam falando sim, mesmo sem querer. Então, é em cima disso que a gente pede realmente, pai. Novamente, eu volto a parabenizar, mas é necessário que a gente consiga segurar isso. É necessário que a grande mídia também é culpada, porque a mídia, muitas vezes, vai com um discurso muito facilitador, ou pega os maus exemplos, como os mal políticos, os mal sindicatos, os mal médicos, e traz para o mundo como se fosse todo mundo ruim. Eles esquecem que necessitamos eu diria hoje, do Supremo, necessitamos do Senado, do Congresso, dos prefeitos, dos governadores. Tem os políticos ruins, mas tem os políticos bons. Assim como nós precisamos das centrais do sindicato. Assim como tem um patrão bom, mas tem um patrão ruim. Então, é necessário que a gente debata isso. E basta ver hoje, tanto o pessoal da Ana Mata, como você, senador Painho, levar como exemplo. Lá atrás, quando trouxeram a flexibilização da jornada de trabalho, dos direitos da CLT, nós falávamos da livre negociação. Hoje, eles estão pegando o que o sindicato está negociando, já com a dificuldade, e ainda estão tirando os acordos feitos, tirando a convenção. Pega hoje o nível de desemprego que tem, como é que o trabalhador vai negociar? Então, mesmo que essa lei não tivesse fundamento naquela época, essas duas MP, agora tem mais fundamento que nós estamos realmente no momento de crise no mundo. E então é essencial a gente ver assim, quantos milhões de desempregados tem. Como é que nós vamos aprovar hoje um MP onde vai pegar já a tendência ao lado psicológico, que vamos aceitar ainda que o trabalhador vai negociar direto com o chefe, com o líder e com o empresário que já não está tendo, que já está pegando tudo que ele está perdendo do governo, ele vai tirar de quem? Do trabalhador. Então, por isso que a gente realmente entende que, além de a 297 já ser inconstitucional, ilegal, imoral, agora mais ainda, pai. Então, é de suma importância que a gente consiga jogar para frente. E a pergunta seria, nesse momento, como é que os trabalhadores e a sociedade vai se mobilizar quando nós temos uma lei federal, um decreto, que está proibindo fazer aglomeração ou reunião com mais de 10 pessoas? Então, quer dizer, esse é o momento que não deveria votar nada que dependesse tipo assim, nós não estamos pegando as eleições, vocês não aprovaram para jogar as eleições para frente por causa do risco do cara ir para as urnas?
Como é que nós vamos hoje votar alguma coisa que os trabalhadores não podem fazer um plebiscito, não podem fazer uma assembleia para poder se mobilizar, para passar o seu pensamento, para poder os deputados, o senador ter respaldo? Então, nós temos algumas coisas aí, a gente está preocupado, o movimento sindical, a CUT como a Força, a Nova Central, o GT, nós estamos preocupados que nós já estávamos com dificuldade, porque eles tiraram toda a força, o oxigênio do movimento sindical de ir para a rua. Mas nós íamos fazer sacrifício e ia fazer unir todas as forças para ir para ajudar vocês. Como é que nós vamos agora, sendo que nós estamos proibidos muitas vezes de pegar alguns voos, ou ir no ônibus lotado, ou ir para a rua também, que nós estamos julgados. Então, tem hoje uma porção de coisa, a gente gostaria de realmente pedir para o pessoal da Anamata, pedir para o senador, usar todas as ferramentas que nós sabemos que estão fazendo, mas usar todas as ferramentas e nos orientar de que maneira a gente pode fazer nesse momento, com a nova realidade, para ajudar vocês a nos defender. Nelson, só para responder rapidamente, né? A realidade é essa que você falou, ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas é só lembrar aquela reunião dos ministros, aquele filme de terror que o mundo todo depois viu aquele vídeo, e ali foi dito, enquanto eles estão preocupados com a pandemia, nós ouvimos eles falar, né? Nós vamos passando a boiada como nós bem entender. Então, baseado nisso, o que a gente... Hoje me perguntaram exatamente isso também, o que fazer? Só tem uma saída, é rede social. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É passar o WhatsApp, é passar qualquer tipo de mensagem, de uma forma ou de outra, é fazer que, momentos como esse, o movimento sindical estabeleça uma rede, porque a gente anuncia a live. Agora, se as redes não se ajustam como um grande processo, né, a nível estadual, não chega lá embaixo. Por que os caras das fake news estavam aí tão bravos aí? Porque eles têm trabalhado com as fake news, comunicando dia e noite em verdades. Mas eu duvido alguém que saiba defender. Eu defendo a fake news. Não vai dizer isso. Eles distorcem para continuar mentindo para a população. Então, nós temos que passar a verdade via as redes sociais. O movimento sindical, eu tenho falado há tempo, eu sei que o movimento entende isso, eu só estou reforçando. Nesse momento de pandemia, é a única saída. Tem muita mentira. Eu me lembro a 905. Ela surgiu no dia 11 de abril. Sério que ia gerar 10 milhões de emprego. Ela surgiu em 11 de novembro do ano passado. Ela caducou em abril. Ia gerar 10 milhões de empregos. Só para quem está nos ouvindo e vendo entender. A medida provisória editada, ela é lei. Aí, nos debates, eu perguntava para eles, novembro, dezembro, fevereiro, março, abril, quantos empregos gerou a Verde Amarela essa? Nenhum. Me digam quantos. Diga, gerou 5 empresas, 10 empregos, 1.000 empregos. Eles ficavam quietos. Não temos esses dados. Tal. Se não gerou um emprego, como é que eles enxertam agora, na 927, na 936 e tantas outras, o que estava lá na Verde Amarela? Enxertam porque eles querem ir minando para isso virar permanente. O sonho deles é o salário hora, pessoal. Cada um vai ter o seu salário hora e acabou, né? Felizmente, eles que defendem o Estado mínimo, né, como foi dito aí, mas eu pego a Previdência também. Calculem, todos que estão nos ouvindo e vendo, se tivesse passado a capitalização em tempo de pandemia. Pessoal, todo mundo desempregado, como é que ia ter a sua poupança individual para poder sobreviver com ela? Claro que não. Felizmente, aí foi lembrado, quem salvou milhões de vidas, dá para dizer, é o SUS. Mesmo os servidores públicos que estão na linha de ponta. Mesmo o pessoal de segurança que está na linha de ponta. O pessoal das ambulâncias, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, os médicos. O Brasil é o país onde mais morreram profissionais que estão na linha de ponta. Teve um dado que ficou na minha cabeça sempre, né? Mais que a Espanha e a Itália junto. Pode fazer proporcional ou nominal. Morreu mais gente aqui, lá na linha de frente. Por isso que eles vão ter que valorizar o mundo do trabalho e parar de acabar que o Estado mínimo resolve tudo. Foi o debate da água, só para situar vocês, né? Ora, disseram que nós éramos contra o saneamento básico. Por amor de Deus, que mentira sem vergonha. Ninguém é contra saneamento básico. Nós somos contra privatizar a água, eles filar com filé mignon,
Agora, eu quero ver quando a água tem que ir lá para a favela, para o bairro pobre, para a cidadezinha do interior, se o Estado é que não vai ter que botar. A empresa vira lucro, né? Essa empresa que... mas parceria público-privada, isso já era permitido, ninguém proibia isso. Só estou dando um exemplo, que como eles distorcem, que parte da população fica achando que tem fundamento. Essa MP não tem nenhum fundamento. É como todos dizem, ela não ajuda em nada, só atrapalha. E ainda, alguma coisa que é positiva, eles vetam. Aí nós temos que brigar para derrubar o veto. Então, nesse momento, resumindo aqui, bom, porque eu tenho que entrar numa outra live, né? Porque tem que trabalhar mesmo, né? Porque trabalhamos muito mais do que no presencial. É fazer todo o possível via as redes sociais. Não tem outro jeito. Se nós dissemos, fique em casa, eu sempre digo, fique em casa dentro do possível, porque o Estado tem que... A mão do Estado tem que chegar lá, tem que chegar o auxílio de emergência. O seguro-desemprego ele tem que ser ampliado, porque quem está vencendo, calcule quem venceu o seguro-emprego na época de pandemia. Vai arrumar emprego aonde? Em lugar nenhum, que não tem emprego. Eles falam, tem 12 milhões. 12 milhões de coisa nenhuma, porque de uma forma ou de outra, as pessoas mesmo na informalidade estavam trabalhando. Agora não. Então não é 12 milhões. Já segundo o IBGE vai sair um estudo agora, vai mostrar que tem mais de 30 milhões de pessoas totalmente desempregadas. Totalmente desempregadas. Porque aqueles que tinham uma certa atividade não pode ir, tem que ficar em casa. Se tem que ficar em casa, como é que faz? Por isso que essa ajuda de emergência, eu falei da importância de derrubarmos o veto 13, o número do veto é 13, ele vai ampliar para um setor enorme que até o momento não recebeu nada. Isso vai dar bem mais de 100 milhões de pessoas. Bem mais de 100 milhões de pessoas é que terão que receber esse auxílio de 600 a 1.200. 1.200 como simbólico é o caso da mulher, que ela é pai e mãe de família, né? O homem normalmente que se manda embora e ela tem que coordenar toda a família. Mas, enfim, é um assunto para a gente falar aqui toda a noite. Mas nós que somos democratas acreditamos na democracia e que é possível, sim, mudar o curso dessa história. Um abraço a todos vocês, viu? Legal, obrigado. Obrigado, Painho. Felipe, vamos uma segunda rodada, Felipe? Márcio, somando a isso que o senador Paim falou e até o Felipe trouxe na primeira manifestação dele, é importante conscientizar também o trabalhador e trazer para essa conversa com o trabalhador que isso é um processo de precarização. É um aprofundamento da reforma trabalhista utilizando a pandemia como um argumento. A pandemia, na verdade, ela é uma desculpa para tentar aplicar aqueles pontos que eles sentiram que falta na reforma trabalhista, que fez falta nas outras alterações legislativas posteriores. Então, acho que essa conscientização de que o distanciamento do sindicato, o trabalhador precarizado, o trabalhador com medo do desemprego, é a condição que eles querem colocar toda a classe trabalhadora diante do empregador. Porque, como o Nelson falou, um trabalhador com medo do desemprego, ele aceita reduzir 25% do salário, ele aceita uma suspensão do seu contrato de trabalho. Então, trazer essa discussão de que a 927, ela não é uma medida que busca atender a classe trabalhadora ou o empresariado em tempos de pandemia. Ela é um aprofundamento da reforma trabalhista que se iniciou em 2017 e que agora é pressionada ainda mais em cima da classe operária. É um ponto importante de se levar ao debate, um ponto importante de se levar ao trabalhador para ter essa consciência, para dissociar as duas coisas, uma pandemia e o objetivo real da MP. Legal, Felipe? Desculpa, Nelson. Não, eu falei isso aí, Thiago. Essa é a grande verdade desse momento. Felipe. Essa questão, o senador Paulo Paim ali falando da questão do desemprego, em cada reforma trabalhista que nós fomos vendo, em todos os governos anteriores, e sempre a reforma trabalhista tirando direitos dos trabalhadores, a situação, o argumento era de que aquilo ia trazer empregos. E nós nunca vimos esses empregos. Nós apenas vimos a precarização dos empregos que estão sobrando, dos empregos que estão
resistindo. E voltando à questão da negociação lá, que a MP lá, ela aprofunda ainda mais a situação de dificuldade do trabalhador negociar com o seu empregador por conta de tirar o sindicato lá, de tirar do sindicato essa força de negociação. Nós, no Poder Judiciário, nós vemos muito isso nas ações individuais lá em que vem, por exemplo, um cipeiro, ou mesmo um representante, ou mesmo um dirigente sindical, que às vezes não foi nem eleito, ele apenas é candidato, e a empresa já pega e dispensa esse empregado, começa a pressionar ele, muda de setor, faz um inferno para pegar e dispensar esse empregado, muitas vezes por justa causa, ou faz o empregado demitir-se, né? Olha, não é raro, não, eu digo que é comum, o empregado cipeiro, representante dos empregados, ele vir e demitir-se, porque ele não aguenta a pressão lá dentro, e principalmente isso acontece com aqueles que levantam a mão lá, que a gaveta ali precisa de um sistema que feche para o trabalhador não tropeçar e quebrar o pé, sabe? Por conta desse tipo de argumento, de trabalho efetivo do trabalhador, ele acaba perdendo o seu emprego numa negociação individual. E você veja, e ele ainda com a força de uma CIPA, uma força de sendo um dirigente sindical, o próprio empregado fica com medo de reivindicar junto aos seus colegas, junto ao sindicato, tudo, porque ele é o penalizado, e mesmo com esta força da legislação, porque é na mesa deste trabalhador dispensado que vai faltar dinheiro, vai faltar comida para sua família e tudo mais, né? Agora, deixando o sindicato, eu volto a insistir, deixando o sindicato de lado, deixando a negociação do sindicato de lado, da forma como está na medida provisória 927, e digo, o que me parece mais nefasto é a prevalência da legislação, mesmo que se traga lá uma convenção ou um acordo coletivo mais favorável. Isso é uma excrescência, isso acaba com o artigo 7º da Constituição Federal, com uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Nós temos, a ANAMATRA lá apresentou para o senador Paulo Paim, para os demais lá, notas técnicas nesse sentido, tanto pela questão da absoluta inconstitucionalidade, quanto da situação de agressão aos princípios de direito do trabalho, aos princípios da negociação coletiva. Ora, para que serve a negociação coletiva? Se não ela melhorar a condição social do trabalhador, se não ela melhorar ali uma condição que a lei traz, e a empresa, aliás, o sindicato, ele verifica que em determinada empresa, em determinado ramo econômico, naquele momento social, é possível melhorar a condição do trabalhador. Ora, o sindicato vai e faz a negociação, mas acaba não valendo nada pela redação ali dos artigos da MP 927. Então, nós vimos um retrocesso social muito grande, e a preocupação da ANAMATRA neste momento, com a atuação lá, como o Paim trouxe no Congresso Nacional, é a gente evitar a questão da insegurança jurídica posterior, trazida em inconstitucionalidades de uma legislação aprovada, de próprias ilegalidades, conflitos com outras leis, princípios e tudo mais, e a própria situação de que uma lei dessa aprovada, eventualmente lá, depois alguma entidade sindical ou outros atores sociais entram com uma ação de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, e daí vem igual a lei, né, doutor Tiago, que veio a decisão agora do Supremo Tribunal Federal em relação à correção dos débitos trabalhistas, em relação ao IPCA e ITR lá. Quer dizer, vem lá uma arguição de inconstitucionalidade de 5 ou 6 anos depois, aqui, que houveram várias interpretações no meio do caminho. Nós temos situações absolutamente aberrantes em relação a trabalhadores em condições iguais, né, na Justiça do Trabalho, conforme foi decidido em uma determinada época em que havia uma liminar, em que não havia outra liminar lá junto ao Supremo Tribunal Federal. E daí depois nós temos a reclamação aí dos empresários, dos investidores estrangeiros e de todo mundo. E a segurança jurídica? A segurança jurídica começou já com uma medida provisória, que já veio toda viciada, acabou passando no Congresso Nacional, por pressão do governo, por pressão de quem tinha interesse de passar, e depois, juridicamente, ela não se sustentava. Né? Tem que se parar esta situação, mas me parece um argumento muito leigo e muito rasteiro, que a gente vê por aí,
no sentido de que as leis, eventualmente aprovadas, elas não podem ser cumpridas. Olha, às vezes nós temos leis aprovadas que, efetivamente, no nosso sistema judicial, ela não pode ser cumprida, porque o nosso sistema judicial ele tem raízes, tem normas constitucionais, tem princípios que não permitem que aquela legislação seja cumprida daquela forma que ela foi aprovada. Aquela lei ou é inconstitucional, ou ela conflita com outras leis, outros princípios que não podem ser aplicadas no direito posto naquele momento, né? Então, a ANAMATRA trabalha desta forma e vê com grande preocupação, sim, grande preocupação do impacto social para os empregos no país, para a situação econômica do país, no sentido de arrecadação de impostos, porque não tendo emprego, não tem arrecadação de impostos, não tem consumo, enfim, a nossa sociedade inteira para neste sentido. E a gente vê a preocupação dos legisladores que estão atuando para a aprovação dessa medida provisória 927, como ela veio. E com aquelas emendas lá que vieram para ainda aprofundar lá a questão da retirada de direitos dos trabalhadores, a gente vê efetivamente que o objetivo é mais uma reforma trabalhista e não, de modo algum, preservar empregos, preservar renda, preservar esse tipo de situação agora que é o que o país tanto precisa. Legal. Mais alguém aí vai ler? Sim, sim, tem. Primeiro, é importante as observações feitas pelos companheiros, que tanto da ANAMATRA, como da BJD, como você, Márcio, como o representante da Força Sindical, o Nelson, nação. E essa MP, foi a dita cuja da MP, foi a primeira a ser editada sobre a pandemia, e nessa MP previa a suspensão dos contratos de trabalho sem nenhum pagamento. Então, com muita crítica de todas as entidades do movimento social organizado, a ANAMATRA, a ABRAT, a NPT, o Ministério Público do Trabalho, as centrais sindicais, o próprio Congresso Nacional, foi aonde que ele editou a MP 928, revogando aquele artigo que previa a suspensão do contrato de trabalho sem pagamento, que é um contrassenso. Então, depois de muita insistência, muita luta, muita cobrança de todas as entidades do movimento social ligado às entidades organizadas ao direito de trabalho, das centrais sindicais, que foi editada a MP 936, para que corrigir alguns pontos que estavam na MP 927, desse item que previa a suspensão do contrato de trabalho. Depois foi a 936, prevê suspensão e diminuição da carga horária e trabalho nesse sentido, né? Essa MP é um absurdo, né? Porque ela permite, se aplica o estado de calamidade pública no período de pandemia. Então, nenhum país do mundo teve a audácia de aplicar o estado de calamidade, onde a pessoa tem um prejuízo salarial muito grande. Pega o artigo 502 da CLT 503, que permite a redução até de 25%. A questão do salário, a própria rescisão de contrato tem um prejuízo enorme nesse sentido. Então, uma MP, no período de pandemia dessa, onde teria que estar tendo uma garantia maior para os trabalhadores, onde possa realmente não descapitalizar todos os trabalhadores, que possa ter sair depois da crise com as mínimas condições de sobrevivência, esse governo faz de tudo para tirar dinheiro do bolso do trabalhador, não tem o mínimo de compreensão social, o mínimo de sensibilidade social com os trabalhadores nesse sentido. Ficou claro com os vetos da MP 936, onde que incluía a possibilidade das pessoas receber o seguro, no final do seguro-desemprego, ter mais 3 parcelas do abono emergencial de R$600 foi vetado. Então, tudo que tinha de benefício para os trabalhadores do MP 936, ele vetou, né? E a questão que já foi falada pelo representante da ANAMATRA, da BJD, essa questão da suspensão, a possibilidade de suspensão das ações transitadas julgadas, dos acordos, sentenças, isso é um absurdo. Então, na sua grande maioria, são de natureza alimentar. Muitas vezes as pessoas não recebem a rescisão de contrato, têm que entrar na justiça, as próprias varas do trabalho acabam antecipando, muitas vezes, as audiências, por ser de natureza alimentar,
e aprovar um jabuti desse lá na Câmara, onde prevê a suspensão dos pagamentos desse acordo, das sentenças transitadas julgadas, é uma incondicionalidade flagrante e um absurdo, um desrespeito com os trabalhadores, as pessoas mais vulneráveis. Então, esse governo, esse Congresso Nacional só pensa realmente em beneficiar aqueles... o que passou a ser hipossuficiente, né? Porque não é mais o trabalhador hipossuficiente pela reforma trabalhista. Quem é hipossuficiente é os empresários, é um contrassenso. Essa MP não impede a dispensa individuais ou coletivas, que é um absurdo, que hoje a grande maioria dos países do mundo, onde tem a garantia de emprego, onde tem a Convenção 58, que no Brasil ainda não foi ratificada, que é um contrassenso, é um absurdo, incentiva a demissão nesse sentido, que é um absurdo, né? A questão da prevalência da retomada dos acordos individuais, que eu já falei antes, que na MP 936, né, a gente conseguiu alguns avanços, não que a gente gostaria, não que a gente defende, que todas as entidades da sociedade civil organizada, centrais sindicais defendem, mas pelo menos se tiver acordo de convenção coletiva de trabalho e convenção coletiva de trabalho, ela se prevalece dos acordos individuais. O acordo individual só prevalece se for mais benéfico para o trabalhador. E, nesse sentido, não tem nenhum tipo de sentido. O que é um absurdo nessa MP, outra atividade fica a critério do empregador. Se ele poderá prorrogar por 90 dias a questão da outra atividade, que imagina, o empregador decidir a outra atividade sobre o seu trabalhador. Isso é um contrassenso, não tem cabimento. A questão do banco de hora negativo, a possibilidade, ele não só se limita às empresas que estão com as portas fechadas, alguma empresa que não pode abrir, ele simplesmente, o banco de horas negativo, o banco de horas, ele se aplica para as pessoas que estão no front, estão salvando vidas. Essa MP ela não é só para o setor privado, o setor público também. Então, as pessoas que estão lá salvando vida, enfermeiros, médicos, ele pode ficar com um banco de horas para ser compensado em 1 ano e meio. Então, é um absurdo, altera totalmente a legislação, que é um absurdo de 1 ano, que alterou na reforma trabalhista, e ele prevê a compensação em até 1 ano e meio. É um absurdo, né? O que é pior? Não existe nenhuma lei que possa retroagir até hoje, é um descalabro jurídico. Ela permite que essa MP possa retroagir por 30 dias antes da emissão dessa MP. Então, é um contrassenso, é uma aberração jurídica, essa questão da retroagir a lei. Não existe nenhum país do mundo que possa... Nenhuma lei pode retroagir, ela gera efeito a partir do momento que ela é editada. Como é que ela pode retroagir? Isso é um contrassenso, é um absurdo, né? Não assegura a questão da importância da garantia dos trabalhadores da saúde, muito pelo contrário, flexibiliza várias regras, inclusive o exame demissional, admissional, que é um contrassenso. Então, não tem nada de bom nessa MP. A gente tem que trabalhar muito, ou fazer uma alteração drástica, que ela possa voltar para a Câmara, e o trabalho tem que fazer como foi feito em 1905, fazer um trabalho muito grande para caducar essa MP, que não tem. Ela tem vigência até dia 19 de julho, então a gente tem que fazer um trabalho muito grande para que não seja votada. O ideal dessa MP é que ela caducasse, porque realmente não tem, é o pedido, eu mandei para o Márcio, no WhatsApp do Márcio, a gente fez aquela nota técnica, aquela nota assinada por todas as entidades centrais sindicais e todas as entidades da sociedade civil organizada e várias outras entidades que assinaram aquela nota, onde que aponta, o pedido principal dela é que ela caduque, não seja votado um trabalho que está feito, tem cobrado, que todos os estados façam um debate, façam uma live, discutir, que possa orientar todos os seus sindicatos, porque é importante aquela nota passar para todas as entidades sindicais, eu criar uma nota específica assinada pelas entidades e pelas centrais sindicais aí do Paraná. Eu mandei um rascunho de uma nota, só fazer a alteração da parte introdutória aí, Márcio, fazer com que as entidades assinem
e mande junto essa nota ali do FIDES, que todas as entidades ligadas ao direito de trabalho estão assinando, a NAMATRA, a NPT, a BRAT, a BJD, a JD, a LAU, a LJT, então todas as entidades que vocês viram estão um número grande, além das principais entidades das centrais sindicais estão assinando também, e todas as 11 centrais sindicais estão assinando essa nota ali que foi encaminhada para os senadores. É importante mandar para os senadores pressionando para que eles não votem essa MP 927, que realmente é um contrassenso, não tem nada de bom. Eu espero que todas as entidades, todos os trabalhadores que estão nos ouvindo, que comecem a trabalhar, curte as demais as entidades, fiquem divulgando. A NAMATRA fez uma nota técnica muito boa, mandei também para o WhatsApp do Márcio, depois socializa, aquela nota ficou muito boa, muito bem fundamentada, com todos os pontos incondicionais, todos os contrassensos que tem essa MP 927. Então, com certeza, a nossa luta, o conjunto, a unidade das centrais sindicais, a unidade das entidades ligadas ao movimento, ao direito de trabalho, à sociedade civil organizada, é muito importante para que a gente consiga ter êxito nessa luta e consiga caducar essa MP 927. Espero que os senadores do Paraná não tiveram a hombridade, não tiveram chegar e vir fazer esse debate com a gente, mas tenha bom senso na hora de votar e que vote contrário a essa MP. Trabalhe para que ela não seja votada, que ela caduque, porque era o melhor para a classe trabalhadora, o melhor para o Brasil, porque com certeza todos os ataques sistemáticos que tem o movimento sindical, como foi falado pelo Felipe, pelo Tiago, por todos vocês, é um absurdo. Toda MP, todo projeto de lei vem acentuando a reforma trabalhista, e ela não contribui em nada, muito pelo contrário, descapitaliza os trabalhadores, ela não contribui em nada para o Brasil sair da crise. As centrais sindicais têm feito um debate nesse sentido, documenta, as demais entidades têm feito, colocando essa situação. Infelizmente, a maior parte dos mundos estão pensando no trabalhador, estão segurando os empregos, estão financiando as empresas para que possa manter os seus bares, os seus restaurantes, os seus pequenos micro negócios abertos. Infelizmente, nem sequer o crédito tem chego para essas micro e pequenas empresas, que são as que geram 55% dos pós-trabalho nesse Brasil. Além disso tudo, né, nós temos hoje mais de 60 milhões de precarizados no Brasil. O mercado informal aumentou muito a partir da MP, da reforma trabalhista. Hoje, quantos PJ, quantos MEI tem, que estão aí com o contrato de trabalho suspenso, sem estar recebendo nada. Então, as pessoas estão passando por uma situação muito difícil. Então, por isso que é importante a nossa luta, a nossa defesa de todos os trabalhadores, independente se seja setor público, setor privado, se são no mercado informal, mas nosso trabalho conjunto, a nossa luta é importante para minimizar o estrago da classe trabalhadora, para que realmente consiga sensibilizar os trabalhadores e aprenda a votar, vote direito em 2022 para fazer um congresso melhor, que realmente possa, no mínimo, garantir, minimizar esse estrago, porque tudo que vem, tanto do governo quanto desse Ministério da Economia, grande ministério que está 5 ministérios em um que não está fazendo nada, mandou 1 trilhão e 300 bilhões para os bancos, e nem sequer os bancos, que o Márcio bancário sabe, estão emprestando dinheiro a juro baixo para conseguir manter os empregos, manter as empresas. Quantas empresas pequenas, quantos bares, quantos restaurantes que a gente frequentava que hoje estão com as portas fechadas e não vão conseguir abrir porque não tem crédito para conseguir manter, que não é o custo só de folha, tem um monte de custo que as empresas têm e não estão conseguindo manter os seus custos, seus negócios. Só legal. Isso só gera desemprego, gera falta de investimento para os trabalhadores. Deixa eu te dar uma interrompida, porque os companheiros também... Não, já terminei. Não, obrigado. Demais. É o que você falou, esse tema é denso, e se deixar, a gente vai longe fazendo aí a defesa das trabalhadoras e trabalhadores. Passar para o Felipe, começamos com o Tiago, então vamos passar para o Felipe e terminamos com o Tiago. Pode ser, Felipe? Sim. Aí já vamos fazer as considerações finais para a gente... Sim, inclusive eu tenho outro compromisso agora às 20 horas aqui, eu tenho uma outra live aqui marcada. Mas a situação ali bem trazida pelo Valeir, só uma pontuação final, a medida provisória traz também a suspensão da questão dos exames admissionais, os exames admissionais e os periódicos ali, o que é justamente neste momento de pandemia de doença é o que mais se precisa, né? É a manutenção desses exames periódicos e tudo mais. E, assim,
a gente vê efetivamente uma falta de sensibilidade do legislador. E quando foi dito aqui, acho que foi você, Valeira, até que trouxe a situação, a primeira medida provisória lá, que somente retirava direito dos empregados, trazia a questão da suspensão do contrato de trabalho, tudo sem nenhuma contraprestação, para a gente ver o absurdo que era esta tentativa do governo de trazer essa legislação, que até mesmo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, falou, se chegar aqui, vamos devolver, porque não dá. Pensem em outra situação, porque não dá. Ora, o Rodrigo Maia falar um negócio desse, né? A gente sabendo lá do histórico de votação e tudo mais dele, é que realmente a tentativa foi de matar de vez, né? O trabalhador, matar, enterrar, jogar cal e queimar em cima. E a questão do voto ali que você trouxe também, só uma pontuação final aqui, Valério, eu acho que a população tem que pensar no voto, sim, mas a gente não pode esquecer que, ao que me parece, na última legislatura, nós já tivemos uma população que pensou bastante no voto, eu digo em termos lá de poder legislativo. Pelo seguinte, nós tivemos lá mais de 70% de renovação no Congresso Nacional. Nós mudamos, não estão, os grandes caciques continuaram, mas nós tivemos uma renovação muito grande no Congresso Nacional e as coisas continuaram como estão. E o porquê disso? Porque nós temos um sistema que favorece esta situação, né? E os grandes caciques, aqueles 30%, aqueles 20 e poucos por cento, talvez até menos disso, que são os que mandam, os que são os líderes, aqueles que dizem o que a gente já ouviu aí nesses outros processos de Lava Jato e tudo mais que teve aí, que são eles que mandam nos outros grupos, nos pequenos, nos outros deputados, senadores, exercem uma influência muito grande e ficam lá e são os que acabam mandando nessa situação. Então, não basta apenas a renovação, a gente fez uma renovação de qualidade e pensando em quem deve sair, né? Talvez se aqueles outros 70% tivessem ficado, que saíram, e tivesse trocado esses 30 que ficaram, talvez a situação fosse diferente. Então, bom, eu agradeço a CUT a oportunidade de estar aqui, agradeço ao senador Paim, não está aí, mas vai ficar registrado, ao Tiago aqui, a delicadeza e, enfim, a oportunidade de nós estarmos num debate aí limpo, transparente, relativo a esses temas, ao Varley e ao Nelson. Eu peço desculpas, eu vou precisar sair porque eu vou ter que entrar às 20 horas depois de uma outra e eu tenho 4 minutos e pouco, que vai ser o tempo de eu ir no banheiro, tomar um café e voltar. Valeu. Tá bom? Peço desculpas por vocês, eu estou saindo antecipadamente. A Viviane, é Viviane, né? Sim, a Viviane é a nossa diretora legislativa, eu sou da comissão legislativa que trabalho junto com ela lá. Então, agradeço aí pela indicação, muito obrigado pelo debate, tá bom? À disposição. Até logo. Um abraço, Felipe. Obrigado, Até Felipe. logo. Vamos conversar para você fazer um Obrigado. bate-papo na força também. Obrigadão, Vamos parabéns. sim, só chamar, estamos à disposição. Vamos falar com o Márcio. O Márcio vai ser nosso interlocutor para fazer isso aí. Tá bom. Valeu, até logo. Tchau, boa noite. Valeu, abraço. Tiago? Agradeço também a oportunidade de estar aqui representando a BJD nesse debate que é extremamente importante. A BJD, em âmbito nacional, está fazendo esse debate com todas as CUTs estaduais. Também o Valeir tem participado desse debate ativamente, é nosso associado da BJD também. E realmente é isso, a gente precisa provocar esse debate, a gente precisa levar esse debate à classe trabalhadora, a gente precisa enviar e-mail aos nossos senadores. Infelizmente, eles não compareceram aqui ao nosso debate, é uma grande pena que poderiam ter aprendido um pouco com o Felipe, ouvido a experiência do Nelson, ouvido as contribuições do Valeir, e com certeza perceberiam que o caminho não é esse. A precarização, a gente já está bem claro para todo mundo que não funciona. Não gera emprego você tirar direito, não gera emprego você precarizar. A gente viveu períodos de pleno emprego que as negociações coletivas traziam um real, a gente tinha situações crescentes de benefícios que viu que o desemprego era lá embaixo. Então, o que gera emprego é direito, o que gera emprego é debate, o que gera emprego é também a atividade sindical presente. Então, tudo que caminha ao contrário quanto a isso não tem como dar certo. Então, a gente precisa levar esse debate aos senadores. Agradeço a CUT sempre muito presente em todos os debates, assim como a Força.
Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Sempre que precisarem da BJD, seja em âmbito nacional ou estadual, estamos presentes. A gente que agradece, Tiago, a exposição e com certeza faremos mais debates aí para frente. Vamos agradecer, passar a palavra aí para a despedida do Nelson. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aí o companheiro Márcio, presidente da CUT, grande liderança. Aí, a CUT tem larga experiência nesse debate, e agora, mais do que nunca, a gente vê que a importância de fazer o debate para democratizar e politizar a sociedade, os dirigentes sindicais. Nós temos cada vez mais, Márcio, aí politizar, inteirar o dirigente sindical de base sobre a questão política, social, política partidária, política moral. Então, eu quero parabenizar a CUT, aí o companheiro também, Tiago, também aqui da BJD, também parabenizar, falar a juventude, também aqui pessoa jovem que está no debate, com certeza, eu vou estar falando com o Márcio para a gente estar tentando também trazer essa experiência para dentro dos metalúrgicos, dentro da força sindical, aí acho que é importante a gente fazer esse debate aí. Ao mandar aí o nosso representante, o companheiro Paim, senador, que nós admiramos muito, o companheiro Paim sabe que a força é pura partidária, e o Paim é um patrimônio do nosso Brasil aí, então muito importantes aí. E eu gostaria de falar, além de todo, a Ana Mato, o companheiro da Ana Mato, Felipe, que falou aí também, que vai estar democratizando, muito importante essa experiência, de forma, falando coisas que nós estamos debatendo, né, Márcio, já, eu diria, 6, 7 meses ou um ano, mas de maneira diferente. É isso que inova, que muitas vezes você tem o advogado, tem os assessores já falando a mesma coisa. Quando você pega pessoas falando a mesma coisa, mas com formas diferentes, você começa a trabalhar um pouco mais aí. Então, e eu gostaria de falar, o Márcio fala aí, o pessoal das centrais, o pessoal me conhece por aí, nas centrais do Paraná, aí, Valério, diz que eu falo demais, mas eu gostaria de falar que o Valério, olha, parabéns, cara, eu vi toda a oratória, a maneira que você... Mesmo o Márcio queria entrar, você estava falando, para nós é importante isso aí, rapaz. Sabe que nós temos que exercitar o nosso movimento sindical, tem que começar a exercitar, falar as experiências de uma maneira que muitas vezes o trabalhador, eu estou falando agora enquanto trabalhador, quando você faz uma assembleia, eu vou falando aqui, mas quando o trabalhador vai descendo do bilhetim horário, você vai ter que ir falando e você tem que ir repetindo e falando. E para nós, realmente, eu não te conhecia pessoalmente, não estou lembrado de ter visto você, mas também não tinha visto você na telinha. Quero parabenizar a tua oratória, a forma que você falou também, você discorreu praticamente a história, eu diria, praticamente dos anos, mas também fez um preâmbulo do que o Tiago falou, de que o Felipe falou, de que o Márcio falou, de que o Paim foi trazendo e foi chegando e se conseguiu concluir. Parabéns, a gente vai estar conversando com certeza e vocês estão aí realmente com a CUT, inovando e ajudando, tentar revigorar o movimento dos trabalhadores, que não está fácil. Então, parabéns nesse momento aí, eu fico grato por vocês. Obrigado, Márcio. Legal, Nelson. Muito obrigado pela tua participação aí nessa live conosco, né? E a gente queria dizer que não faltarão oportunidades para a gente fazer mais debates. Mas fica aqui o apelo para você que nos vê, para você que vai assistir essa live que vai ficar no Facebook da CUT Paraná, e das entidades que cruzaram a transmissão junto com a CUT, né, diversos sindicatos, mais de 20 entidades. O link vai ficar à disposição para que você, durante a semana, converse com o seu senador, converse com a sua senadora, faça a pressão, porque não dá para a gente aceitar um governo que governa para o empresariado, para o grande empresariado, porque nós sabemos que existe um empresariado sério, existe... aqueles trabalhadores e trabalhadoras que precisam, de fato, de que essa lei não seja aprovada. A 927 precariza, não vou me estender aqui, a análise que os companheiros fizeram já é essa mesma, mas é importante que a gente tenha essa clareza de que, se essa pressão não acontecer, nós tivemos aqui durante a live a presença do senador Paim, que também fez considerações importantes, né, dos outros companheiros que participaram aqui conosco, nesse sentido, de dizer da importância que se faz a gente dialogar com os nossos senadores. Quando a gente delegou, quando a gente foi lá na urna, no dia da eleição, e delegou para esses senadores, para esses deputados federais, a gente não falou, faça tudo da sua cabeça. Não, por causa da impossibilidade técnica de todos governarem ao mesmo tempo, é que a gente opta pela representatividade, é que a gente opta pela representação. Então, nós temos dever de cobrar aqueles que têm o nosso voto lá na sua mão para fazer o que os trabalhadores e trabalhadoras, o que a população quer.
porque as trabalhadoras e trabalhadores são a maioria do povo. E, infelizmente, a representação social contida no Congresso é uma geografia ao contrário do que representa a sociedade. Então, quero, em nome da Central Única dos Trabalhadores, Tiago, agradecer a você, aos presentes, né, aos que fizeram presente aqui na live conosco, e dizer que nós vamos ter outras oportunidades, sim, porque a gente está fazendo um programa que é um programa que discute o mundo do trabalho, que é o Quarta Sindical, aqui, transmitido pela CUT toda quarta às 11h30, e vamos convidar Nelson, Valeiro, aí para frente, você, o pessoal da Anamatra, vamos estar sempre discutindo as questões do mundo do trabalho, porque para nós é muito caro. Então, queria me despedir de todos, agradecendo e reforçando o apelo para que você, que nos ouve aí da sua casa, pelas redes sociais, converse com os senadores, o senador que você votou, para que ele impeça esse desmonte dos direitos trabalhistas que já vem acontecendo há muito tempo. Então, para não me alongar também, porque a gente gosta mesmo de falar, quero agradecer imensamente a vocês, a provocação do Departamento Jurídico da CUT, né, da Secretaria Jurídica da CUT Nacional, que nos provocou, botou pilha para esse debate, e a gente vai se ver aí no dia a dia, e espero que todos fiquem bem, né? Se precisar sair, use máscara, né? E vamos combater as mazelas da sociedade. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Valeu, Nosso presidente Sérgio abraço. Dutra, Força Sindical. Um abraço aí. Nós já conversamos.